Como é que tá teu cabelo, cara? Meu cabelo tá caindo cada dia mais. Pra isso tem que tomar o. Vou te deixar um link. Um link pra você comprar. Um de Cara, afiliado, meu link de afiliado aqui, pra você comprar eu tive cabelo comprido assim quando eu era mais jovem, né? 16, 17 anos. Agora eu inventei de deixar comprido com 30 e tantos. E eu não lembrava que dá um pouco mais de trabalho, né? Você acorda, tem que arrumar. Já tô quase indo pro prático. Então, pro meu caso, isso aí não é um problema, né? Isso aqui Mas é você todo... já teve cabelo comprido também. Não, por mais que isso possa parecer impossível, isso já aconteceu no momento da juventude. Eu me lembro, Eu cara. tive 10 anos de cabelo comprido. Não, Então, assim, é eu me bastante tempo. lembro. Eu me lembro, vixe, quando a gente trabalhava em outra firma ainda. A gente ia na casa do Dudu, tomar banho pra sair, lembra isso aí? Sim. Tá aí secador e creme, parecia uma donzela lá, Não, e daí cuidando do e ainda cabelo. mais que meu cabelo era cabelo cacheado, né, velho? Então, tipo assim, era muito trabalho por pouco retorno. Coque Samurai, Coque Samurai Ronaldinho, era o é, recurso da pressa, né? O recurso o da pressa era Ronaldinho esse em aqui. alta, né? Ronaldinho em alta, isso Só aí. aqui Só dando no tapa e virando o futebol. rosto, dando tapa e virando o rosto, isso aí. Mas realmente, cara, cabelo é uma coisa que, pô, dá muito trabalho, assim. E o mais engraçado era que, por exemplo, minhas primas, o sonho das minhas primas era que eu fizesse chapinha. Elas queriam pegar meu cabelo e fazer chapinha progressiva. Eu não deixava, né, velho? Então, essa acho que é uma das maiores frustrações das minhas primas é isso aí. Tipo, nunca ter feito uma chapinha lá no meu cabelo. E meu cabelo era, tipo, enrolado. E ele, normal, ele era quase na bunda. Duvido que você publica isso com uma foto sua com a cabeça. Não, eu já publiquei já no Não, esse Instagram. corte aqui, ó, a gente tá Ah, conversando. não, mas... Eu duvido, cara. Você vai. Na hora de você editar esse vídeo, você vai tirar. Do que? Contar a história de que eu já tive cabelo comprido? É. Não, Olha isso com aí antes não... e depois. Olha lá Isso, na isso, câmera e faz isso um. não é um problema, isso não é um problema. Eu já postei já no meu Instagram sobre isso. Não, minhas primas fizeram pra mim. Uma vez tava fazendo chapinha lá, daí eu sentei lá, faz esse negócio aí em mim. Só que ficou parecendo. Não Não, fiz direito. Daí sabe quando a raiz começa deu de um aquela jeito, queimada na testa, assim, dá errado. começa de um jeito, depois ele toma outra decisão, tá Sim, ligado? sim. Não, mas no meu caso, cara, era impossível. Tipo, se fizesse chapinha no meu cabelo acho que ia passar da bunda, assim. Era bem comprido. Ah, você sabe, né? Você viu. Mas Vamos é lá, isso. vamos lá. Tem um negócio que quero falar pra você. Então, esse já não é o primeira conversa que a gente grava. E isso aqui não tem nem nome, não tem nem projeto visual ainda. Inclusive, a gente já tá queimando largada postando corte, eu acho. Mas também não tem problema, porque é um jeito da gente se aquecer também, entender o que a gente tá fazendo. A gente não tem um compromisso ali pontual, um É, compromisso não, perene de fazer. É eu acho que apenas. o maior aprendizado pra mim tá sendo estar desse lado aqui. Eu acho que sempre a gente tá atrás das câmeras, mas experimentar, não sei quanto a gente vai levar isso aqui, né? A gente até falou da estatística, que a gente queria passar de quantos mesmo? Tem que passar de 3, depois passar de 20. De 20 episódios. Não, vamos fazer 20 episódios, pelo menos, depois a gente senta e conversa. Mas a gente tava conversando. eh, eu acho que a gente vai fazer um lançamento soft, a gente pode cortar esse episódio. Não tem pretensão de ser longo nem nada. A gente corta, coloca lá no nosso YouTube, depois a gente tá trabalhando numa marca, numa identidade de som, né? E eu queria falar com você sobre esses diferenciais de podcast. Mas eu quero conversar com você sobre como que tá aparecendo essas variações de podcast. Eu até fiz um vídeo esses tempos atrás sobre essas decisões, mas do campo de decisões técnicas e conceituais, mas depois disso já tá aparecendo outras coisas, né? E daí eu até ia colocar o nome desse episódio aqui de agora tudo é podcast. Porque assim, é, antes um cara falando pra uma câmera era vlog, né? Certo. Mas agora a Tem gente mais de uma tem pessoa. mais de uma pessoa falando pra Uhum. uma câmera. Só que eu quero tentar buscar exatamente o que caracteriza, qual que é o que eu acho que é o maior valor de um podcast. O que você acha que é, na tua opinião, assim? Cara, pra mim, eu sou um defensor das histórias. Eu acho que é isso. É você
ter a possibilidade de você contar suas experiências, as suas histórias, de maneira que você consiga ter uma identificação pela outra pessoa, seja aí interesses, eh, de entretenimento, ou às vezes interesses pessoais que sejam, sei lá, de política, de um esporte, alguma coisa que você goste. E as pessoas, elas têm essa conexão com as pessoas comuns, né? Então, quando você vê 2 pessoas comuns conversando sobre as suas experiências, que seja pessoais ou profissionais, isso aproxima e faz com que as pessoas também, se identifiquem e crie o tal do engajamento, né? Começa a compartilhar aquilo e de uma maneira, assim, que agora é muito mais fácil, vamos dizer assim, por conta dos recursos que a gente tem, de tanto de plataformas, né, de redes sociais e tudo mais. Eu acho que isso é uma coisa que faz com que isso se torne bastante forte. É, tem um aspecto nisso que você tá falando também, que eu acho assim, não adianta a gente ter também o produto, a tecnologia, a distribuição, tudo pronto, se não tiver o comportamento do público, né, do consumidor. E acho que isso é o que tem talvez, a gente já tinha o produto antes, lógico, o rádio lá atrás, depois o arquivo disponível no blog para baixar, sempre falo disso. O podcast não surgiu agora. E já tinha depois o videocast, isso aí, eh mesmo que antes no começo, como cada um às vezes gravava em casa com webcam, era o quadradinho da webcam, já tinha isso. Mas o que tá mudando, na minha opinião, é um novo tipo de comportamento com relação ao consumo. E acho que vem, assim, minha leitura fria aqui, né, eu não tenho autoridade nenhuma pra falar disso, eu falo só da minha percepção pessoal mesmo. Eh, eu acho que as pessoas estão cada vez mais, talvez, cansadas de consumir produtos na internet que são, feitos para vender ou com um script com uma segunda intenção ou enfim. Ou uma coisa que é feita por profissionais, por exemplo, se você for pensar ali que talvez o Jô, o Letterman, o que que era? São 2 pessoas conversando, mas que diferencia deles da gente? Um porque um é um jornalista que tem uma pauta, tem um negócio, e o outro provavelmente vai ser uma pessoa importante, uma celebridade, alguma coisa. Não que não exista podcast de pessoas que são famosas, mas eu acho que com a internet e com os recursos que a gente tem hoje, isso deu uma democratizada, assim, e deu voz também para as pessoas anônimas, como eu e você aqui, que estamos conversando sobre um assunto que é do interesse nosso aqui, uma coisa que a gente tá trocando uma ideia. Então eu acho que isso também cria uma certa adesão das pessoas, né, para ouvirem. Sim, mas no que eu estava dizendo era assim, as pessoas estão cansadas desse tipo de consumo que era um consumo feito para vender e eu acho que agora elas estão se voltando para um consumo de uma coisa que é mais, eh, espontâneo. Então, assim, isso aqui é uma mídia de espontânea, vamos supor assim, a gente, preparou, sei lá, vamos falar disso, a gente sentou aqui, tá conversando, e acho que isso que tem hoje gerado mais, conexão. Eu acho que esse é um dos pontos, né, naquela pergunta que eu fiz: o "Que que você acha que é, eh, que tá no cerne do que é o ponto mais positivo de um podcast", eu acho que é aí, a espontaneidade da produção desse tipo de conteúdo. Então, assim, diferente de eu virar pra câmera e falar: "Oi, pessoal, hoje a gente vai falar de iluminações para podcast. Como que você pode iluminar? Você pode iluminar de lá para cá ou de cá para cá. Por que que a gente está iluminando de trás para cá?" E tô falando para câmera. Isso é um tipo de conteúdo. Mas se eu falo do conteúdo, tipo, de forma mais espontânea, isso gera uma conexão diferente do Acaba que tirando a formalidade, né, mais que geralmente os informal. programas de TV que fazem o que é próximo disso tinham, né, de pô, um fala, outro espera, ou já tem uma pauta ali, umas perguntas E preparadas, acho que o né. que você estava falando exatamente dos talk shows que a gente tem lá, programa do Jô, o Serginho Groisman lá, o Programa Livre, que tinha o Programa antes. Livre ainda é um outro formato, mas também tem entrevistas no meio ali, Isso, né. isso. Mas eu falo assim, aquela mesa que até tem um microfone na mesa, né, o Jimmy Fallon e tal. O que diferencia, e acho que o que deixa o cara
É lógico que eu não sei se você sabe, eu descobri recentemente que 90% daquelas conversas são scriptadas, assim, às vezes até muitas delas ensaiadas. Ensaiadas, é Mas isso aí mesmo. que tá a genialidade do cara, é fazer parecer que não é fazer parecer espontâneo, né. Então, tipo assim, por mais que por exemplo, você não abre um programa daquele ao vivo e coloca um artista numa fogueira que o cara Uhum. Não pode sabe o que é arrebentar falar com a isso. carreira dele, né, ou Sim. fazer uma pergunta que ele não sabe responder. Então, lógico, tudo aquilo passa por mas a gente tá falando de uma outra coisa. Mas o que eles tentam fazer lá é justamente parecer O que a gente faz aqui. que é parecer, sim, espontâneo, né. Uhum. Mas daí eu queria falar o seguinte, nessa pegada desses tipo, se a gente entender que esse é um valor diferente de uma produção e uma coisa não exclui a outra, acho que produzir vídeo para o YouTube de outras formas tem sua validade. Eu mesmo consumo bastante, vídeos de opinião, vídeos de, enfim, de culinária, café, de enfim, mil coisas. Mas se a gente tem esse valor no podcast, dá pra gente pensar em sair daqui dessa mesa, ir para um outro espaço e levar isso e trabalhar isso que é o espírito do podcast, que é 2 pessoas com 3, 4 pessoas conversando, para outros formatos, que eu acho que é o que tá acontecendo. A gente vê grandes marcas brincando disso, que nem não sei se você viu esses dias eu vi da Fernanda Torres, algumas personalidades, episódios de 10, 15 minutos. Ela tá como se fosse um palco, assim, ela tá num sofá, uma sala, assim, feita pra conversar. E daí tem algumas. Com o apoio de um grande banco, é isso que você tá falando? Ah, Exato, exatamente. é, eu cheguei Não, a então, ver. daí como tem Eu uma vi sim. pauta, é lógico que tem ali uma parte que é espontâneo, mas tem um bom briefing, uma boa direção do que vai ser dito ali, né. Mas assim, queria trazer aqui pra você esses outros formatos, parecido com aquele vídeo que eu fiz, que capturam essa mesma, Nuance. nuance e leva pra outros formatos. Você lembra aquele vídeo que eu fiz lá? Que você qual daqueles vídeos que você mais gostou? Cara, eu acho que daqueles vídeos que a gente tinha como referência naquele vídeo que você fez, pra mim o que chamou mais atenção é justamente isso, assim, universo de possibilidades de fazer uma conversa ser interessante em lugares diferentes. Eu acho que tem, eh, tanto aqueles que já são em estúdio mesmo, que é aquele da Variety, né, que tem os Hã, atores ali, o Actors and Actors. o Actors and Actors, que tem ali a questão técnica muito bem, executada, como uma outra que é mais solta, como é aquele que é gravado externamente lá Do Ricky com Rubin. do Ricky Ruby Esse é um dos com meus favoritos, cara. e aí você vê que tem todo um contexto, né, para aquilo ter aquelas decisões, seja de de enquadramento mesmo, ou seja, do tipo de conversa, porque a câmera tá longe, você vê que É. os caras não estão acuados por uma câmera, assim, estão muito soltos conversando sobre os assuntos, assim. Mas, assim, falando com relação à criatividade mesmo e genialidade e contexto, aquele da Bella Freud lá Fashion do Neuroses. Fashion Neuroses, cara, aquilo lá pra mim, tipo, é genial, assim. Não, muito legal mesmo, porque ela pega justamente a história O contexto dela, dela, porque ela exatamente. não é neta do Freud. Freud, e coloca eu acho que aquilo, assim, um ambiente mais escurinho, você deita a pessoa que você vai entrevistar, com certeza ela tem, ela sabe o que tá fazendo na condução da entrevista, não é qualquer pessoa que senta, deita lá a Cate Blanchett lá, e tem uma conversa profunda, ela tem que sentir a vontade pra realmente se abrir, né. Lógico que tem uma boa conversa antes, provavelmente, né, um briefing, se não é da Bella Freud, da equipe que pra deixar a pessoa no na Confortável mesmo, confortável né. com a situação, porque é uma situação que a pessoa fica exposta mesmo, o lance de ficar deitado ali. Mas, assim, eu acho que pra mim aquilo ali tem as câmeras fixas, e a impressão que me dá é que tem pouca gente no backstage ali, sabe, como se desse o rec quase que de outra sala, pra É, deixar ou dá os o REC e 2 sai, né. Tipo, pra deixar os 2 conversando
livremente aí. Que é um pouco dessa ideia da terapia ali, né, que a pessoa tá tendo que ela tá com um momento exclusivo ali, inteiramente com a pessoa, falando sobre. Não, e esse negócio de colocar toda uma parafernália, iluminar e, deixar criar que nem igual a gente tá fazendo aqui. Lógico que a gente tem uma familiaridade com esse tipo de situação, mas se você pega uma pessoa que não tem nunca gravou, isso pode causar A pessoa ficar acuada, né. acuada pra Uhum. falar, pra ficar pensando, ou às vezes, ela até fica num primeiro momento, mas leva mais um tempo pra ela se soltar, né, e tal. Mas eu acho que é uma coisa que cada vez mais uma coisa é pegar, lógico, pegar alguém de 3 gerações atrás e trazer numa situação assim. Outra coisa é pegar um jovem que já tá familiarizado com esse contexto. Não, e até mesmo com a parte da comunicação mesmo, a galera que já pega já de manhãzinho cedo já tá fazendo story, já tá fazendo se comunicando, né, fazendo isso aí é uma coisa que já tá, inerente à personalidade dessa geração nova, né, então, realmente é bem isso que você tá falando, assim, É, mas o só pra gente encaminhar pra uma conclusão aqui que eu queria trazer, é justamente tentar diluir o que é essencial num podcast e pensar diferentes produções. Não, e uma coisa que a gente sempre fala, assim, né, pra várias pessoas que a gente tem conversado, né, desde quando a gente resolveu trazer esse produto pra produtora, realmente, tipo assim: "Ah, meu, tem muita gente fazendo, dá pra fazer uma coisa diferente, por que que a gente tem visto clientes nossos fazendo de outra forma e a gente quer trazer uma coisa diferente para o nosso público, e muitas pessoas às vezes acham que é muito custoso, Não, oneroso. não, e eu vou até aproveitar esse gancho aí, já vou fazer até um corte aqui, tá, com uma pessoa específica aqui que eu tô na mente, que é o seguinte, geralmente tem pessoas que têm empresas, que têm marcas, elas acham que o podcast é um produto muito complexo, ou que é muito caro de se fazer, e muitas vezes não é, depende muito da produção, daquilo que você quer como objetivo do seu público e tudo mais. E a gente aqui, a gente não tem aquela visão de, tipo assim, vender hora, vender o espaço para a pessoa fazer, ou trazer a pessoa aqui gravar, editar e Não é só não, entregar. a gente não, a nossa proposta não é aluguel de sala, que a pessoa Exatamente. vem, aluga "X horas", ela conversa e depois a gente do jeito que ficou a gente corta e manda, não Aham. é esse o objetivo. Exatamente. O objetivo é desde a produção, pensar a questão do público, pensar a parte desde o início O até o final, conceito do projeto, o a concepção objetivo, do projeto, qual que é tudo. o eu penso assim, o público, todo mundo, toda marca tem um público. E entender qual que é a carência da tua marca, ou qual que é o universo que o teu público navega e falar sobre aquilo. Você não precisa necessariamente falar só sobre o seu produto. Sei lá, você vende faca, você tem que ensinar, às vezes, o cara ou dar motivos para ele usar a tua faca, né. Do mesmo jeito que a Michelin, que vende pneu, inventou um guia para as pessoas viajarem e gastarem o pneu, você que é uma marca, né, cadê? Você tá fazendo corte ainda? Você que é uma marca, você não precisa muitas vezes falar assim: "Não, não faz sentido um podcast pra mim, porque não tem o que eu falar, eu vendo canecas. O que que eu vou falar sobre canecas? Você tem que falar sobre café, você tem que falar sobre chá, né". É isso que eu penso, cara, eu acho que as pessoas estão perdendo um pouco a oportunidade de fazer um conteúdo Sim, não, e verdadeiramente. eu vou fazer até o fechamento, então você aí que eu tô falando, você pode vir dar um alô pra gente aqui, que a gente tem interesse em fazer o projeto diferente pra você, personalizado, exclusivo, pra que atinja o seu público e você consiga se comunicar, né, e ter toda essa questão de E não comunidade. precisa ser isso aqui, não precisa ser estúdio. O Rick Rubin pra mim é o melhor exemplo. Tipo assim, os caras estão sentados num banco externo, numa poltrona ou numa cadeira, cada episódio inclusive num lugar diferente, e a conversa é solta. Lógico que depois eles aproveitam os cortes das conversas, obviamente, mas a conversa, é levada de um jeito que faz todo sentido. Ele fala sobre criatividade, produção e até sobre a vida dessas pessoas, né. Mas, assim, é um projeto que não é necessariamente envolve uma superprodução. Ele envolve, às vezes, mais um conceito do que um custo de aluguel de uma sala, né. Não, é isso mesmo. E aí você vê que as pessoas elas têm
muitas preocupações também com os pontos errados da produção, né? Tipo, você fala, pô, às vezes você vai gastar, compensa muito mais você gastar energia no pré ali, você se programando, enfim, planejando, tendo os contatos certos, sabendo com quem que você vai trazer, do que necessariamente, tipo assim, pô, o que que eu vou ter de equipamento, o que que eu vou. Então, isso também eu acho que é uma coisa que as pessoas, elas falam e falham por não conhecer o processo, ou por conhecer só um tipo de podcast ou um tipo de processo. Sendo que quando você trabalha com essas possibilidades, ajuda você a tomar o melhor caminho, né? Na hora de você fazer aquilo que você tem intenção de fazer. Não, com certeza, com certeza. Cara, eu acho que pra essa conversa é tipo a quebra de uma quarta parede aqui, né? Porque a gente é tipo, eh, como fala? Uma metacomunicação, né? Como tem um nome, um termo pra isso que me fugiu agora. Mas assim, a gente tá num podcast falando sobre podcast. Só falta isso virar um corte de outro podcast. Para pessoas que têm a intenção, que precisam fazer um podcast. Então, virar um metaverso, né? Não, mas eu acho que esse objetivo da gente sentar aqui e gravar episódios curtinhos aqui, tá dando quanto? Não vai dar nem dá um pouco mais de 20 minutos. A gente consegue aprender, né, que a gente tá aprendendo aqui também. A gente consegue experimentar o produto enquanto público, porque eu não sei se isso aqui faz sentido ou não. Enquanto isso, a gente tá Educando as pessoas. educando as pessoas, mas preparando esse produto para virar uma outra coisa, né. A gente não sabe para que caminho estamos indo, se a gente vai continuar em 2 e gravando entrevista com o terceiro. Eu penso que talvez a gente pode, inclusive, assim, você conversa com uma outra pessoa em um episódio, eu converso com outra pessoa, isso tudo tá em aberto, e eu acho até legal a gente mostrar um pouco disso para quem tá consumindo, as poucas pessoas que estão consumindo nesse começo, porque vai acompanhar esse desenvolvimento, né. Sim. E aí tem mais chance da gente passar dos 3, dos 4, né? Ah, E chegar não, nos 20 mais rápido, a gente tem que fazer 20 episódios, esse é um né? ponto. Mas é isso aí. Eu acho que valeu essa reflexão. E também fazer com que a gente pense realmente, né, sobre o valor do trabalho, né, o objetivo de que é fazer um podcast, ou com o que você pode atingir com isso. E também conscientizar as pessoas da importância do crescimento disso, assim. Eu acho que Sim. isso é bem legal Posso também. falar qual que é um desafio que eu sinto fazendo isso aqui? E é verdadeiro, tá? E aqui tá, é como termina um podcast. Porque Ah, essa é uma dificuldade, ó, hein. tem E daí várias formas. porque assim, Você quem que pode vai virar pra terminar câmera quem e que falar vai assim: "Tchau, terminar gente". E no nosso caso é mais difícil, porque a gente não combinou nada antes, né. a gente não combinou nada Ah, antes. você fala a última coisa lá, sei lá. E não sabe quem que vai falar a última coisa, não sabe quem que vai levantar Eu acho primeiro que pra eu desligar não, a câmera. eu acho que pode ser assim, ó, a gente continua conversando e faz um fade agora, o que que você acha? Um fadinho. Ah, pode ser a gente pode cantar uma música junto aqui e fazer um Ia ser e fazer um fadinho com a Não. música, entendeu? Não, Mas vai ter não, que isso aí a gente precisa ensaiar não antes, né, precisa, cara. isso é um episódio de ensaio, né? Então fica pro próximo. Mas fica pra próxima.